E vamos agora com a nossa primeira entrevista do dia aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre o home office, se tem afetado a saúde mental dos brasileiros. Muita gente reclamando sobre isso. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Inovação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a FGV, em maio de 2020, mostrou que o home office durante o isolamento social gerou barreiras para os trabalhadores. Entre os resultados, 56% dos entrevistados afirmaram que encontraram muita dificuldade ou dificuldade moderada em equilibrar as atividades profissionais e pessoais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Marilene Cade. Ela é psicóloga especialista em atendimento clínico. Marilene, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Um prazer estar falando com você, com o público. Muito obrigada. O prazer é nosso de você ter aceito o nosso convite. Marilene, fale um pouco a respeito disso. Realmente o home office tem trazido transtornos, problemas psicológicos às pessoas? Fábio, foi uma mudança muito grande de rotina, né? As pessoas estavam acostumadas com os relacionamentos interpessoais, sair para trabalhar, ter esse contato, e o que não com a pandemia não é possível. Então, causou na medida do que as pessoas foram aprendendo no dia a dia a se organizarem. E a base para a saúde mental no trabalho home office, no trabalho remoto, é a organização. Tem que ter uma rotina saudável, bem organizada, equilibrar as funções profissionais com pessoais, porque aí sim vai evitar de desencadear algumas doenças mentais ou até mesmo agravar. Porque quanto mais a rotina ela é desorganizada, a pessoa não vai por prioridades, mais estressante ela fica. Então, a pessoa às vezes fica trabalhando até altas horas da noite e sente que não produziu. Então, fica naquilo, do estresse, da ansiedade. Isso vai se agravando com o dia a dia. E muitas pessoas chegam mesmo a verbalizar que estão no seu limite, que estão esgotadas, em especial as mulheres, que acumulam muito mais funções. Marilene, tudo que você está falando é muito interessante, porque nós aqui também fazemos o trabalho híbrido, né? Tem dia que nós estamos presenciais aqui na TV, tem dia que estamos trabalhando home office, e isso que você falou, nós precisamos nos organizar, e isso tem sido aprendizado para todo mundo, né? Porque é diferente você estar no escritório totalmente focado no trabalho, conversando ali com seus colegas, fazendo ali reuniões o tempo todo, e você às vezes está isolado ali e cheio de coisas para se distrair, né? Às vezes quem tem filhos, né? Um chamado ali da criança, a pessoa já se distrai. Ou seja, a primeira coisa, o básico é você saber se organizar dentro da sua própria residência, né? Exatamente, organizar a rotina de uma maneira saudável. Se necessário for, peça ajuda. Dentro de casa, tem que dividir as tarefas. Então, quando se divide, fica mais fácil de manter a organização, a disciplina. Você tem que pensar o seguinte: não é porque você não está saindo para trabalhar fora que você pode levar do jeito que dá, porque não é assim dentro de casa. Vai chegar um momento que você vai sentir, o corpo dá sinais e dá sintomas. Marilene, eu lembro que quando começou essa coisa de home office, motivado pela pandemia, né? Eu lembro que assistindo uma entrevista até de um especialista, ele falou que uma coisa que ele sugeria, que para muitas pessoas trazia um bom resultado, era você logo de manhã, você se arrumar, você se trocar como se você fosse realmente para o ambiente de trabalho. Então você trabalhasse em casa como se realmente você estivesse no escritório. E eu passei a fazer um pouco isso e realmente parece que você se sente um pouco mais focado no que você tem que fazer. Quais outras dicas que você sugeriria para uma pessoa que trabalha em home office para que ela consiga se focar realmente no trabalho que ela precisa executar? O cérebro trabalha muito bem com a rotina. Então, isso é fundamental: levantar, tomar o seu café da manhã, se vestir
adequadamente para trabalhar, e montar o seu dia, agendar o seu dia através das prioridades, Fábio. Isso dá certo. Então, vamos começar pelas prioridades. E aí você vai se ajustando durante o dia. Ter horários organizados para o café da manhã, para as refeições, para os momentos junto da família dentro de casa, para fazer os seus contatos pelas redes sociais, com a família, videochamada. Isso vai ser a base para a saúde mental. Prioridades, comece sempre por elas. E no final do dia você vai estar tranquilo porque cumprindo com o que era importante naquele dia da sua agenda, e aí o que não deu para fazer nesse dia, passa para o dia seguinte. E muito cuidado também, o autocuidado. Então, ter horários para as alimentações, para as refeições, e refeições saudáveis, porque muitas pessoas dentro de casa, belisca aqui, belisca ali, come uma coisa, come outra, isso vai prejudicando a saúde física. Então, ter também esse autocuidado. Marilene, o fato de a pessoa estar em casa, muitas vezes é necessário também uma adaptação da própria empresa, que a empresa às vezes começa a pedir demandas para o funcionário, como se de repente ele já tivesse resolvido as anteriores, né? E o funcionário não pode dizer não. Então, às vezes, o ritmo também de trabalho que vem da sede da empresa para o funcionário em casa fica um pouco fora de time, né? E a pessoa acaba ficando sobrecarregada. Essa adaptação também passa pelas empresas. Precisa passar, e muitas já estão entendendo isso, porque senão o profissional ele vai perdendo a motivação, ele vai entrando assim até que numa fadiga, né? Porque ele vai trabalhando, trabalhando, não sente, não acha que está produzindo muito de tanto que está sendo solicitado, e aí isso pode dar complicações mesmo para a saúde mental, para a produtividade dele. Então, é importante que a empresa entenda isso, que não é porque o profissional está dentro de casa que ele tem o dia inteiro só para trabalhar. Não, ele tem a vida pessoal também dele, e ele precisa cuidar da saúde física e mental. De uns tempos para cá, Marilene, a gente tem muito escutado falar naquelas síndromes de ansiedade, né? Síndrome de burnout, né? Acho que é esse o nome. Essas doenças estão aparecendo mais agora com a pandemia e com as pessoas às vezes trabalhando em excesso, mesmo estando em casa? Olha, as pessoas, quando elas se veem com muitas funções, são muito perfeccionistas, não sabem dizer não, não conseguem organizar a sua rotina, equilibrar as suas funções, ela pode sim começar a sentir uma baixa de energia, uma falta de motivação, sentir sintomas no corpo, tensão muscular, dor de cabeça, dor de estômago, azia, mal-estar, porque ela está trabalhando em excesso, está com uma sobrecarga profissional de funções. Então, se ela não cuidar disso, ela pode chegar no esgotamento mesmo, na fadiga física e mental, que são os sintomas característicos da síndrome de burnout. Então, é preciso estar atento aos sintomas e sinais que o corpo dá, organizar a sua rotina, não ultrapassar os seus limites, exatamente para não adoecer. Porque se chega nesse ponto, a pessoa adoece, pode até levar a uma depressão e ela paralisa, fica estagnada. Agora, Marilene, em que momento, quando a pessoa passa a sentir esses sintomas, que ela percebe que alguma coisa não está legal, em que momento que ela deve não só conversar ali com pessoas próximas, mas procurar realmente um profissional, que realmente ela precisa de uma ajuda profissional e que conversar mais só com um amigo, com um parente, não está mais trazendo nenhum resultado? Olha, quanto mais aumentam os sintomas e persistem os sintomas, ela já deve buscar ajuda médica e psicológica também, porque os níveis de estresse estão muito altos,
a ansiedade, ela pode até ter crises de pânico. Então, percebeu que os sintomas estão persistentes, com níveis altos, tem que buscar ajuda, porque está precisando realmente, para não chegar no ponto de estagnar, de paralisar. Agora, Marilene, existe, por parte de vocês profissionais, vocês conseguem traçar um perfil de pessoas que têm um pouco mais de tendência a sofrer esses problemas de ansiedade? Porque muita gente está trabalhando de home office e às vezes algumas pessoas falam que está excelente, que ela não sente falta de voltar para o escritório, que o trabalho dela está até rendendo mais trabalhando home office, enquanto outras se sentem um pouco isoladas ali do mundo e começam a ter essas crises. É possível se traçar um perfil de pessoas que são mais tendenciosas a terem esse tipo de problema? Olha, Fábio, muitas pessoas se dão muito bem trabalhando em home office, até preferem, né? Mas tem aquelas que não se adaptam, que se perdem mesmo naquilo, e tem as características também dela, ela não consegue ficar sem ter um contato com pessoas, isso prejudica também a produtividade dela. Ela tem que estar sempre com alguém, ela tem que sair, ela tem que conversar. Por outro lado, tem essas pessoas que acumulam muitas funções, não sabem dizer não, são perfeccionistas, querem cumprir tudo no prazo, ficam desesperadas para entregarem o melhor, não respeitam os seus limites, não conseguem colocar, né, falar para aquelas pessoas que são seus superiores que ela está concluindo uma função, não consegue dividir tarefas. Essas pessoas são muito propensas a desenvolverem um quadro de estafa mental mesmo, de fadiga física e mental. Então, é preciso que estejam atentas aos sintomas e sinais que o corpo dá, que a mente dá, aos distúrbios do sono, os distúrbios alimentares, até o humor da pessoa fica mais irritado, e buscar ajuda o quanto antes, ajuda especializada. Marilene, vamos imaginar que, devido à pandemia, esse home office ele deve demorar em muitas empresas mais tempo. Aliás, até fala-se que muitas empresas pretendem adotar isso de uma forma mais incisiva, mesmo quando passada a pandemia. Então, vamos pensar naquele profissional que ele não está ainda sofrendo de ansiedade de uma forma mais drástica, mas que ele percebe que algumas coisas ali incomodam ele, de ele ficar boa parte do dia preso em casa, trabalhando no escritório dentro da sua própria casa. Que tipo de sugestões você daria para essa pessoa para ela desestressar um pouco, para que ela consiga ter a rotina dela de trabalho dentro de casa sem sofrer tanto com ansiedade? É saber equilibrar as funções. Então, tem que dividir os horários. Tem que ter o horário para trabalhar, os horários para se alimentar, horário para dormir, para acordar, e ter os seus momentos de lazer e relaxamento. Então, você precisa encontrar uma forma de mudar um pouco, alguns minutos do dia, o foco do trabalho, o foco preocupações, distrair um pouco a sua mente com outros assuntos, para poder encontrar o seu ponto de equilíbrio. Não é difícil, começar, comece a se organizar nesse sentido, você vai ver como dá certo, como funciona, como preserva a saúde mental. Nós estamos todos nos adaptando agora nessa nova modalidade. Então, é o dia mostrando onde dá para melhorar, onde dá para mudar, é o dia a dia, mas o importante é ter a consciência de que, se você
organizar a sua rotina e tiver um equilíbrio entre todas as funções e tendo alguns momentos para você, para o seu autocuidado, isso vai favorecer muito a sua saúde física e mental e o seu relacionamento com todos dentro de casa e a sua produtividade profissional. Marilene, todo esse nosso papo tem sido bastante enriquecedor aqui e eu queria até abrir um leque, né? Nós estamos falando o tempo todo de pessoas adultas que normalmente trabalham, que estão tendo que trabalhar de casa. Mas também as crianças têm sofrido muito com a rotina, às vezes, do ensino à distância, o fato de ter que estudar ali sem ter orientação próxima do professor, aí quer falar com o pai e com a mãe, só que aí o pai e a mãe estão trabalhando ali no escritório dentro de casa e não pode dar atenção. O que a gente pode fazer para que essas crianças não se estressem tanto, estando dentro de casa boa parte do tempo? As crianças estão, sim, ansiosas, estressadas, algumas mais irritadas, chorando muito. É preciso ter paciência, conversar com as crianças e ter um momento com elas, ter um momento de interagir, tira um pouco do meio digital e é olho no olho com a criança, ter uma atividade com ela, que ela sinta realmente que você está ali totalmente com ela. E se organizar, quando for o horário de estudo, consiga que você esteja junto dela, pelo menos um pouco, dando uma atenção, fazendo com que ela foque a atenção dela no estudo. Então, você pode organizar esse horário com o seu companheiro, com a sua companheira, com a mãe e com o pai, né? Então, um dia você fica um pouco, outro dia é o marido que fica, outro dia a mulher que fica. Se tiver mais alguém dentro de casa, pode ajudar também. Nisso, vai amenizando um pouco o estresse da criança. O jovem também, procure trazer o jovem para perto. Se ele fica muito tempo, muitas horas dentro do quarto, procure conversar com ele, trazer ele mais para perto, ter uma atividade onde você consiga conversar, perguntar como ele está se sentindo, as emoções dele, observar alguma mudança no comportamento, nas emoções, se necessário for, buscar ajuda especializada para esse adolescente também. A adolescência é uma fase que necessita de uma atenção especial dos pais, que eles precisam estar com os colegas, com os jovens, da mesma faixa etária e não estão conseguindo, então precisam de uma atenção maior. Marilene, uma outra curiosidade que eu tenho, vou até me aproveitar da tua experiência aí como psicóloga clínica, né? Nesse momento que as crianças estão ali dentro de casa, os pais estão ali dentro de casa, esse momento de estresse, né, de ansiedade ali para todo mundo, de uma certa forma, as pessoas têm chegado no consultório levando, meio que desabafando às vezes com o psicólogo, até mais do que é de costume quando a pessoa procura um psicólogo. E um outro problema também que eu acho que ocorrido, mesmo quando as pessoas elas se desligam do trabalho, dos estudos, elas continuam usando isso daqui, o smartphone ou o tablet, essas tecnologias digitais também para o lazer. Você percebe no consultório que as pessoas estão deixando de fazer mais atividades pessoais, mesmo dentro da própria família, porque elas ficam muito tempo nos meios digitais? Isso tem acontecido sim, porque agora mais do que nunca se usa, né? Nós ficamos o tempo todo quase trabalhando, fazendo uma série de coisas pelo celular mesmo, pelo computador. Então, o que eu tenho alertado as pessoas? Procure ter horário para um período do dia sem internet, sem redes sociais, para que você consiga parar um pouco e conversar com a sua família, olho no olho, com seus filhos, porque o exemplo vem de cima. Então, se os filhos veem que os pais têm lá os horários deles,
organizados para usarem o celular e para não usar, eles vão seguir isso também. Você também pode mostrar isso como exemplo aos seus filhos. Tem um horário, vai chegando o anoitecer, ensine as crianças, os adolescentes, a saírem um pouco, tirarem um pouco os olhos do celular, do computador, do notebook e ficarem juntos. Na hora das refeições, nada de celular, nada disso, é um conversando com o outro. Procurem se juntar no horário das refeições, porque isso, as emoções dos pais influenciam muito as emoções dos filhos. Então, se os filhos estão muito estressados, você pode ter certeza que ele também está num lar estressado, que os pais também são. Se os filhos são muito ansiosos, os pais também são ansiosos. E as crianças acabam adquirindo esse mesmo comportamento, esse mesmo estado emocional. Marilene Ked, psicóloga especialista em atendimento clínico. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Tudo que você falou aqui é bastante esclarecedor e de extrema importância para a população nesse momento. Muito obrigada, Fábio. Conta sempre comigo. Um abraço para você e para todo o público. Bom dia, bom trabalho.